A história que você está prestes a ouvir não é leve, não é confortável, não é uma narrativa bonita daquelas que costumamos ver em ilustrações infantis. É uma história sombria, brutal e profundamente humana. Uma história que expõe o lado mais obscuro de Israel num tempo em que, como diz o texto bíblico, não havia rei, e cada um fazia aquilo que parecia certo aos seus próprios olhos. Hoje, você vai conhecer a tragédia da concubina de Gibeá, o evento que fez uma nação inteira estremecer. Uma tragédia tão profunda que suas consequências ecoaram como um grito por justiça. E é provável que, enquanto você ouvir, sinta o mesmo peso que milhares sentiram naquele dia. Essa é uma das histórias mais fortes de toda a Bíblia, e ela começa com alguém tentando voltar para casa. Era um tempo de caos. Tribos dispersas, líderes confusos e uma espiritualidade tão corrompida que os próprios sacerdotes mal conseguiam discernir entre o santo e o profano. Em meio a esse cenário, um levita de Efraim decide buscar sua concubina que o havia deixado e retornado à casa de seu pai em Belém. Por que ela fugiu? Medo? Mágoa? Cansaço? A Bíblia não diz, mas o silêncio diz muito. Talvez ela quisesse escapar de uma vida dura, talvez quisesse paz, talvez já estivesse quebrada antes mesmo de tudo começar. O levita, determinado, viaja até a casa de seu sogro para convencê-la a voltar. Surpreendentemente, o pai dela o recebe com alegria e insiste para que fiquem, por dias comendo e bebendo, como se tentasse evitar a partida, como se pressentisse algo terrível no caminho. Mas o levita insiste. Ele quer voltar para casa antes que a noite caia. E é aí que a história começa a mergulhar numa escuridão que parece não ter fim. Com a tarde já avançando, o levita parte acompanhado de sua concubina e de um servo. A estrada está silenciosa e a luz do sol vai morrendo devagar, como se o próprio céu tentasse alertá-los. Quando a noite finalmente chega, eles se aproximam da cidade de Jebus, mas o levita recusa entrar ali porque não era uma cidade israelita. Ele prefere seguir até Gibeá, na região de Benjamim, acreditando que entre irmãos haveria segurança. Mal sabia ele que ali descansava o pior dos perigos, o mal praticado por aqueles que conhecem a verdade, mas a rejeitam. O grupo entra em Gibeá e espera que alguém os acolha. Essa era a lei da hospitalidade. Ninguém podia dormir na praça, mas as pessoas passam, olham e ignoram, como se o sofrimento alheio não lhes dissesse respeito. Cada porta que permanece fechada é um aviso silencioso, até que um homem idoso vindo do campo se compadece e os leva para dentro de sua casa. Eles comem, bebem e conversam, tentando interromper o clima pesado que a cidade parecia carregar. Mas enquanto isso, do lado de fora, olhos observam, sussurros aumentam, sombras se aproximam. O mal desperta. De repente, batidas violentas na porta quebram a tranquilidade e homens perversos cercam a casa exigindo que o levita seja entregue a eles. A cena é grotesca, perturbadora, quase irreal. Homens de Israel, da própria tribo de Benjamim, exigindo aquilo que nem entre pagãos era tolerado. O dono da casa implora, suplica, tenta deter a vileza que cresce como uma infestação de escuridão. Mas o mal, quando decidido, não recua. O levita, desesperado, toma a decisão que marcaria sua história para sempre. Ele empurra sua concubina para fora, entregando-a àqueles homens sedentos de perversidade. E enquanto a porta se fecha, enquanto o barulho do tranco ecoa, enquanto os gritos começam do lado de fora, o coração da história se rompe. A noite se torna interminável. O texto bíblico descreve a violência com um silêncio quase doloroso. Uma mulher indefesa, cercada, abusada, torturada durante toda a noite por uma multidão. Uma tragédia tão profunda que até as escrituras parecem hesitar em revelar os detalhes. Quando o amanhecer finalmente chega, a concubina cai junto à porta da casa, as mãos tocando o limiar, como se tentassem alcançar uma última chance de vida. O levita abre a porta e a vê caída ali. Ele diz apenas: "Levanta-te, vamos." Mas não há resposta, nem força,
nem vida. A tragédia, agora completa, está diante dele como uma realidade impossível de negar. Uma história que jamais deveria ter acontecido. Um crime tão cruel que não poderia ser esquecido. E é nesse momento que o levita faz algo impensável. Algo que chocaria todo o povo de Israel e colocaria fogo na nação. Ele coloca o corpo da concubina sobre o jumento, leva para casa e, num ato de desespero misturado com justiça, corta o corpo dela em 12 partes e envia cada pedaço às tribos de Israel. Não era apenas uma mensagem, era um grito, um chamado, um choque necessário para acordar um povo adormecido diante do próprio pecado. Cada família, cada líder, cada tribo que recebia aquelas partes era confrontada com a mesma pergunta: como chegamos a isso? O impacto é imediato. A nação inteira se reúne em Mispá, perplexa, indignada, quase em pânico. Israel nunca tinha visto algo assim. Aquilo não era só uma tragédia familiar, era uma sentença contra o próprio coração do povo. A concubina de Gibeá se torna símbolo de uma corrupção que crescia silenciosamente. E o levita, diante das tribos, conta tudo. A hospitalidade negada, a perversidade dos homens, a noite de terror, a morte brutal. A voz dele ecoa entre milhares e a revolta cresce. Israel exige justiça. As tribos pressionam Benjamim para entregar os culpados. Mas Benjamim se recusa. Eles protegem os perversos de Gibeá, se unem em orgulho e se preparam para a guerra. A tragédia da concubina se transforma num conflito nacional, uma guerra civil, violenta, sangrenta, que marca profundamente a história de Israel. Benjamim, a menor tribo, enfrenta todas as outras. O orgulho fala mais alto que a justiça. E o resultado disso é devastador. Israel sobe 3 vezes a batalha. São dias de choro, dias de clamor, dias de perda. A guerra explode como uma ferida aberta. No fim, a tribo de Benjamim é quase completamente destruída. Apenas 600 homens sobrevivem, escondidos numa rocha. Toda essa morte, toda essa ruína, toda essa destruição começou com a tragédia de uma mulher ignorada, abandonada, violentada. Uma mulher cujo nome não é mencionado, mas cujo sofrimento mudou um povo inteiro. A história da concubina de Gibeá é uma ferida antiga. Uma ferida que expõe aquilo que acontece quando a justiça é ignorada, quando a empatia morre, quando o mal é alimentado em silêncio e aqueles que deveriam proteger se tornam cúmplices pela omissão. É uma narrativa que desafia, confronta e nos obriga a olhar para os pecados que toleramos. Ela nos lembra que tragédias não surgem do nada. Elas são o resultado de escolhas, ausências, medos e silêncios. E talvez a pergunta mais difícil dessa história seja: o que teria acontecido se uma só pessoa tivesse agido diferente? Se uma pessoa tivesse aberto a porta? Se alguém tivesse dito não? Se alguém tivesse lutado? Mas a história não muda. Ela permanece como advertência, um testemunho para todas as gerações. A concubina de Gibeá se tornou símbolo do clamor por justiça, uma voz calada que fez uma nação inteira se levantar e nunca mais esquecer o preço da violência e do descaso. Se essa história te impactou, te marcou ou te fez refletir, deixe sua opinião nos comentários. Qual parte dessa narrativa mais mexeu com você? Inscreva-se no canal para receber mais histórias bíblicas profundas, diretas e narradas com verdade. E deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa história que a maioria jamais ouviu, mas que todos deveriam ouvir. Porque algumas histórias não existem para nos confortar. Elas existem para nos acordar.